Olá, amadinhos, sejam bem-vindos a mais um dia, né? De quê? De aula, mas só que hoje, né, a aula 95.1 é a revisão, né, da avaliação. Vamos lá, então, para a nossa revisão. Nós temos 5 conteúdos, né? Primeiro, né, barroco no Brasil, depois arcadismo no Brasil, regência nominal e verbal, crase e funções da linguagem, certinho? Começando pela literatura, barroco no Brasil, certinho? Revisão da unidade 3, certinho? Vamos lá para o momento histórico. O que acontecia no mundo, amadinho? Olha só, nós temos aqui o apogeu do absolutismo e da contra-reforma e o fim das grandes navegações, isso no contexto histórico. No Brasil, o que estava acontecendo? A Bahia como centro econômico e político, em virtude do ciclo da cana-de-açúcar, e a exploração institucionalizada. Beleza? Quando fala de barroco, você vai lembrar da questão do exagero. Vamos lembrar um pouquinho lá do barroco lá de Portugal, não é mesmo? Aí, barroco de Portugal. Quais são as características? O exagero, que vai ter a presença da hipérbole, da questão, o homem estava em conflito, não é mesmo? E a questão do paradoxo, das antíteses. Exato. E aqui no Brasil também não foi diferente. Então, o barroco aqui no Brasil foi de 1601 a 1768, né? O barroco tem seu marco inicial em 1601 com a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, aqui é que marca o início do barroco. Mas não vamos ficar assim ligado à data, não. Vamos prestar atenção mais na questão da característica mesmo. Então, quais são os autores principais que se destacaram no barroco no Brasil? Nós temos o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, e ele, né, se destacou por quê? Com as suas poesias religiosa, sacra e satírica, exatamente, essas três, né, nessas três linhas. Então, a poesia religiosa de Gregório de Matos, né, o pecado arrependido diante de Deus, né, perdoado. A poesia lírica, amorosa, carpe diem, certa atitude reflexivo-filosófica, e as satíricas, crítica à sociedade de sua época. E Padre Antônio Vieira, olha, ele se destacou, né, com essa questão dos seus sermões, exatamente, né, oratória sacra conceptista. Privilegiou as grandes questões políticas sociais, escreveu mais de 200 sermões. Também nós temos outros autores, né? Bento Teixeira, Manuel Botelho de Oliveira, Sebastião da Rocha Pita. Então, aqui os dois autores, né, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, constituem os principais nomes do barroco brasileiro. Ah, professora, o Padre Antônio Vieira também não é do barroco em Portugal? Também, tá? É considerado, porque ele veio de Portugal, tá bom? Quais são as correntes do barroco, né? Duas linhas, o cultismo e o conceptismo. Quando fala do cultismo, é o predomínio na poesia, né? Aí mais relacionado à forma, atitude sensorial, jogos de palavra e rebuscamento formal. Já no conceptismo, é o predomínio da prosa. Aí você vai jogar para esse lado o Padre Antônio Vieira com seus sermões, né? Mais relacionado ao conteúdo, atitude intelectual, né? Jogos de ideia, retórica aprimorada e jogo intelectual de paradoxo, sutileza, lógica. Saindo do barroco, vão para o arcadismo no Brasil. Exatamente, completamente, é uma linha completamente diferente do barroco, porque no barroco o homem estava em conflito, entendeu? Essa questão do pecado, opa, isso é certo, isso é errado. Já no arcadismo, era a questão da tranquilidade, do equilíbrio. Então, nós temos aqui, né? Arcadismo também pode ser conhecido como neoclassicismo.
né? Quais são os momentos históricos marcados? Então, o que acontecia no mundo? Nós temos no século, o século XVII, né? O século das luzes, ó, o iluminismo. Aí, no Brasil, a expulsão dos jesuítas, em 1759, o ciclo da mineração, Minas Gerais como centro econômico e político e Confidência Mineira. O que está acontecendo? Lá no Barroco, o que estava em alta? Né? A cana-de-açúcar, o ciclo, né, econômico-político era lá em Salvador. Já aqui, para o século XVIII, o ciclo já estava naquele momento de transição para Minas Gerais. Quais são os aspectos? Racionalismo, superação dos conflitos espirituais do período barroco, retomada dos valores clássicos, o belo, o bem, a verdade, a perfeição, pastoralismo, né, utilização de pseudônimos pastoris, ou seja, tinha questão de fuga para o campo, fuga para a natureza, essa questão do bucolismo, né? Agora, os autores, os escritores assinavam, né, com os apelidos, por isso que fala assim, pseudônimos pastoris. Valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana. Temos aqui locus amoenos, né, opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, no campo, né, riachos, ovelhas. Temos também a áurea mediocritas, exaltação da vida simples, honrada, equilibrada e harmônica. O carpe diem, que é o viver o presente. O nutilia truncar, simplicidade estilística, clareza, equilíbrio e reação contra os excessos formais do barroco. Quanto o barroco era muito exagerado e eles queriam mais a questão, né, evitar o fútil, né, ficar só com o essencial mesmo, a simplicidade. O autor que se destacou foi Manuel Maria Barbosa de Bucage, né, é a maior figura do arcadismo português, entrou na Nova Arcádia com o pseudônimo de Eumano Sardino, né, como ele assinava. A musa é Marília e o cenário campestre é povoado de Deus, predominam locus amoenos, né? A poesia satírica de Boccaccio tem força demolidora, a linguagem é vulgar e os versos são, em sua maioria, redondilhas. Saindo da questão literária, chegou a parte gramatical. Aí você vai lembrar da questão lá da regência. Nós temos a regência nominal e a regência verbal. Vou conversar um pouquinho rapidamente com vocês sobre essa questão da regência. O que seria a regência? Quem é que está no comando? Quando eu falo da regência nominal, você vai direcionar seu olhar ao nome. Que nome será esse? Esse nome será representado, amadinho, pelo advérbio, pelo substantivo, pelo adjetivo. Isso, regência nominal. Quando eu falo da regência verbal, você vai observar qual é a palavra lá na oração? O verbo. Porque o verbo, ele pode estar com o seu sentido completo ou não. Esse verbo, ele pode pedir ou não preposição, tá certo? Então, aí, qual é a regência que esse verbo vai pedir, né? Qual é a preposição? Em qual sentido que eu vou usar a preposição a preposição em, entendeu? Aí é isso que você vai observar. Temos aqui 2 exemplos. Vou começar com a regência verbal. Olha só. Maria Maria tem o quê? Necessidade de carinho. Ó, eu tenho aí o verbo ter. Maria tem o quê? Necessidade de carinho. Então, aí, esse necessidade de carinho está completando o sentido do verbo ter, tá certo? Que é o tem. Ó, foi direto, não usou preposição. Maria necessita de carinho. Ó, Maria necessita, o verbo necessitar, se eu falo necessita de quê? Ó, automaticamente você já vai observar que esse verbo já vai pedir o quê? Um complemento com auxílio de preposição, ó, de carinho, tá entendendo? E lá na necessidade, Maria tem necessidade, aí você fala necessidade de quê? Necessidade é nome,
Opa, então esse nome está pedindo um complemento, tá certo? De carinho. Aí eu falo que aí é a regência nominal, porque está completando o sentido do nome, e aquele Maria necessita de carinho, aí é regência verbal. Então, vamos lá de olho na tela para a gente explicar melhor aqui para vocês, tá bom? Para melhor entendimento. É a relação de dependência existente entre nome, né, que é substantivo, adjetivo, advérbio e o seu complemento. Aqui tem o seguinte, né? Uma tirinha que diz: escreva numa folha do que você tem mais medo, né? Medo de barata, medo de avião, medo de escuro, tenho medo de complementos nominais. Então, aqui a palavra medo, porque vamos diretamente aqui ao ponto, medo. Esse medo, medo de quê? Olha aqui, já vem acompanhado da preposição. Toda vez que você usar a palavra medo, ela vai pedir a preposição de. Você tem medo de quê? Até na hora da pergunta. Aí lá no finalzinho, tenho medo de complementos nominais, porque esse complemento nominal vai completar o sentido do nome. Os professores identificaram dificuldades de gramática. Olha só, aqui falando da regência verbal e da regência nominal ao mesmo tempo. Quando eu tenho na primeira, identificar o quê? As dificuldades. Essas dificuldades estão completando o sentido do verbo identificar. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, que é o termo regente. Beleza? E o objeto, que é o complemento verbal, é o termo regido. Mas só que não para por aí, amadinho. Aí lá no finalzinho tem a palavra dificuldade, que é o nome. Dificuldade de quê? De gramática. Poderia também falar de matemática, de física, de química. Então, é de química, de física, de matemática. Então, toda vez acompanhando o quê? A preposição, acompanhado de preposição. Então, vamos a essa parte para explicar melhor. Então, dificuldade é o nome, que vai ser o termo regente, que é o núcleo do objeto direto, e de gramática, que é o termo regido, que é o complemento nominal, que completa o sentido do nome dificuldade. Regência verbal é a relação de dependência e subordinação entre o verbo e os termos que o complementam, né? Objeto direto, objeto indireto, ou que caracterizam, né? Adjuntos adverbiais. Então, nós temos aqui o efeito de sentido das relações de regência. Então, um verbo pode apresentar mais de uma regência, então você vai ter que prestar atenção o que ele significa, né? Qual a ideia dele. Então, nós temos aqui, aspirar, quando está no sentido de absorver e inalar, ele vai ser verbo transitivo direto, ou seja, não tem preposição. Vai ter um complemento sem auxílio de preposição. Aqui, Calixto aspirou o aroma das montanhas. Aspirou o quê? Absorveu, inalou o aroma. Tá certo? Então, está no sentido de absorver, verbo transitivo direto. Agora, se tem, né, o aspirar no sentido de desejar, almejar, é verbo transitivo indireto, ó. Vai ter auxílio de preposição. E essa preposição vai ser a preposição a. Vejam bem aqui, ó. Sempre aspiramos a quê? A felicidade. Ó, então, o verbo aspirar, ele perde a preposição a e a palavra felicidade admite o a artigo. Então, juntando-se os dois, dá o quê? Olha só, a crase, né? Aqui, então, é necessário usar o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Há máquinas que aspiram um pó, olha só, absorvem o pó. É dessa primeira, verbo transitivo direto. E João aspirava, vamos apagar aqui, a uma, olha aqui a preposição, mais brilhante, ou seja, ele desejava, ele almejava. Saindo da regência, antes temos a questão da regência, quando você domina qual é a preposição de cada verbo, qual é a regência de cada verbo, quando chega aqui na crase, né, você não tem a dificuldade, você não vai encontrar. Então, nós temos aqui, ó, esta imagem que diz o seguinte: eu vos declaro craseados.
Então, ó, como símbolo dessa união, abençoa esse acento grave. Ó, o A, preposição, mais o A, artigo. O que acontece? Só ocorre crase, ou seja, essa fusão, quando eu tenho um A, preposição, mais o A, artigo, mais ó, o pronome demonstrativo e suas variações, tá bom? Porque há repetição de duas letras iguais, então por isso que crase. Então, vamos lá aqui para o próximo. Temos aqui o seguinte, né? Então, crase, para ocorrer crase, preposição mais artigo definido feminino, preposição mais pronome demonstrativo a, aqueles e suas flexões. O que é crase? É a fusão de duas vocais idênticas e aparece marcado pelo acento grave, este aqui. Quais são os casos facultativos, né, do uso, né, da crase? Então, nós temos aqui 3, diante de nomes de pessoas do sexo, o quê? Feminino. Então, aqui eu tenho um nome feminino. Ele fez referência a Sandra. Então, esse Sandra, você pode ou não colocar o acento grave. Diante de pronome possessivo feminino também, obedeço a minha irmã, obedeço a minha irmã, usando o acento indicativo de crase. Beleza? Depois da preposição até, exatamente, pode ou não, né, colocar crase, as duas formas são aceitas. Caso proibido, né, do uso, né, antes do verbo no infinitivo. Como assim, amada? João começou a falar. Então, vamos lá, onde que eu vou colocar aqui? Vamos lá, João começou a falar. Olha aqui, o verbo está no infinitivo quando tem a terminação em A, beleza? Antes de pronome, também não se usa, né? Com exceção com os pronomes femininos, tá bom? Antes de A e de seguida tem uma palavra plural, também não vai utilizar. Antes do artigo indefinido, um e uma. Antes de nome masculino, né? Vou a pé, né? Pé é uma palavra masculina. Entre palavras repetidas, João tomou remédio gota a gota. Saindo da crase, amadinho, vamos lá para o nosso último assunto, que é as funções da linguagem, né? Cada uma tem um objetivo. E elas estão sempre ligadas a quê? Aos elementos da comunicação, que são aqueles 6, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. É possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com quem? Com os elementos da comunicação. Isso foi idealizada por... Opa, nem apareceu aqui porque eu peguei Vou pegar o azul então. Jacobson, ou Jacobson. Não tem problema, vamos ler Jacobson mesmo na língua portuguesa. Beleza? Então, nós temos aqui. Quais são? Eu tenho o emissor. Quando está focando no emissor, a função vai ser emotiva e expressiva. A questão da subjetividade. Aí você vai observar, né, os pronomes e os verbos sempre na primeira pessoa. Temos também quando foca no receptor, é a conativa e a apelativa. Aí você vai lembrar dos comerciais da televisão, né, das propagandas, né? E o referencial, que é o contexto, tá? Lá no jornal, a poética, a mensagem, a fática, aquela que foca no canal, que fica testando sempre o canal, e a metalinguística, né, que é o código. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Funções da linguagem emotiva. Vamos lá. Ela vai dar ênfase no eu, opinativa, subjetiva, né? O exemplo da música. Tá certo? Aqui não pegou? Ó. A denotativa, informativa, referencial, é objetiva, clara. E nós temos o quê? O jornal. Temos também a conativa, que é a apelativa. Qual é a ideia? Qual é a função? De convencer, né? Da ordem, pedido. Aí você vai observar o verbo no imperativo. Nós temos aqui a propaganda. E a fática, que é o contato, que é a verificativa, ela também é objetiva.
e tem clareza, né? Alô, tá ligado? Fica sempre testando o canal. E a metalinguística é autoexplicativo. Um bom exemplo, nós temos o dicionário, que é palavra que explica a palavra, e poética, que é estética, rima e som. Na poética, você vai fazer aquela mistura, né? Das palavras com as imagens, né? Vai fazer aquela combinação, tá certo? Então, amados, ficamos por aqui. Desejo a todos uma excelente avaliação. Tchau.